vídeo do canal. Vamos falar aí do plano financeiro do São Paulo e um pouquinho mais das últimas do Tricolor, então perder tempo não, vambora para o vídeo. O Renan Lodge, primeiro, muita gente entendeu que a situação do Renan Lodge fosse idêntica à do Alex Telles, que acabou indo para o Botafogo no último dia da janela também. Aliás, o São Paulo não tentou o Alex Telles, nem tentou, não pela liberação, por achar que é um jogador que não preenche as características que o clube precisa nesse momento, pensando não só nesse momento, talvez esse momento valeria, mas no ano que vem. Já é um lateral que passou dos 30, já jogou, não é fisicamente privilegiado, digamos assim, e aí o Alex Telles não veio, acabou indo para o Botafogo para até cobrir a lacuna do Cuiabano que se machucou. O Renan Lodge, ele não está liberado como estava o Alex Telles. Ele tem contrato, ele está sob contrato. Então ele não poderia ser contratado nessa janela. Se ele não for aproveitado pelo clube dele na Arábia, essa é uma questão, ele pode ser emprestado depois, não por essa janela, para ninguém. Pode ser emprestado mais à frente, em dezembro. Ele ganha uma baita bala e ele não quer abrir mão do contrato e o clube dele não liberou ele do contrato. O clube dele quer fazer negócio. Ou seja, é um delírio. O cara não está disponível, o time não quer vender, ele não quer sair. Por enquanto, ele está provavelmente com a volta de Neymar, inclusive, sobrando no elenco. Talvez faça negócio o time dele, abrindo essa vaga, mas não com o mercado brasileiro nesse momento. E daqui a 3 meses, dezembro? Pode ser. Né? Mas aí o São Paulo terá grana para fazer esse negócio para outro ano? Ele é um jogador, claro, ele é um jogador jovem, mais jovem, 26. Né? Esse jogador, se você contrata um jogador desse, ele vai ser seu titular por alguns anos. Né? Não é como o Alexandre, o Alex Telles, já passaram do 30. Então é mais difícil ainda contratá-lo. Seria uma contratação que o São Paulo hoje não tem condição de fazê-la por 2 motivos. Primeiro, a janela está fechada, ele tem contrato. O segundo, o São Paulo não tem grana. Né? A situação pode mudar no final do ano? Pode até ser, de ambos os lados, se o clube aceitar emprestá-lo e tal, mas hoje não existe a possibilidade por conta desses fatores. Repito, esse seria um jogador, claro, indiscutível. Ele se queimou na seleção brasileira com o Tite, ou se queimou em algumas situações, por 2. A primeira, por ser anti-vacina lá, não sei se você lembra, na época da pandemia, declarado. Sim. E deu maior rebu, né? Ou vacina não vai ser convocado. E mais na frente, por ter falhado naquele gol do Di Maria, na final da Copa América, no Maracanã, 1-0 para a Argentina, gol do título do Di Maria. Mas ele, evidentemente, é um bom jogador e ainda jovem, né? Ele tem bastante linha para queimar. Muito bem. O Luzenilton, ele mandou, eu calculei aqui, 797 mensagens perguntando se o G4 saiu do YouTube. Não! Estamos de volta no YouTube, já estivemos lá hoje, meu caro. Exatamente. Agora, você pode parar de mandar mensagem que já está respondido. Luiz Camargo, fala dupla. Aproveitando que o Arnaldo está voando nas informações financeiras e sobre a reforma do Morumbi, alguma novidade? E a notícia que o PCC está ativo e atrapalhando? Abraço. É isso, o PCC, lá enfurnado lá no meio do bairro, lá perto, parece que expulsou uns trabalhadores que estavam lá trabalhando na questão lá do córrego Antonico. Né? Essa é a notícia que é uma obra que atinge o bairro todo. Exatamente. Fica muito fácil, né, também transportar para o crime organizado, existe também comunidade. Né, como se... Sim. E aí, assim, a prefeitura, o governo chegaram e passaram literalmente o trator. Né? De novo, por enquanto, o que existe lá, é bom ficar claro, é uma obra para o Clube Social do São Paulo, não é nem para o Morumbi. É para a região toda, para evitar a inundação, claro, mas a pressão principal no início é para o Clube Social do São Paulo. Se o São Paulo quiser mexer no estádio lá na frente, teria que ter essa obra para você rebaixar o estádio e tudo mais. Sim. Mas, imediato agora, interesse político, eleição, é para o sócio do São Paulo, né? E tem toda a comunidade. Como se fosse o primeiro passo dessa história toda. Pois é, para a gente deixar bem de lado, né? Eduardo Henrique, ainda pode vir alguém? Aceito o Cursal e o Meia. Se vir alguém, é só quem está ou sem contrato ou aqui no Brasil. Né? Não vai chegar ninguém, mas você não vai chegar o Depay, não. Então, exatamente. Essa contratação do Depay, que é
delírio, é uma loucura, ela atiça o torcedor. É claro que o torcedor do Corinthians tá maluco, vai buscar ele de fatinha no aeroporto. Mas, cara, é de uma irresponsabilidade maluca. Além de tudo, o Corinthians fazendo com a promessa de ser bancada. O cara vai ganhar mais de 3 milhões por mês. 100 mil por jogo. Pois é, de ser bancada pelo patrocinador cujos donos estão presos no momento. Cara, é surreal. Então, de novo, é a vida que se quer levar. Você quer levar essa vida louca ou você quer ficar com o cinto apertado? Exato, né? Essa coisa pode estourar mais lá na frente. Né? O Corinthians já está no segundo patrocínio ameaçado. E acho que o São Paulo não está no momento. Não é só financeiro, eu acho que o São Paulo não está. Depois de um título da Copa do Brasil, é necessário ter calma. E continuar ali em cima. Não está no desespero. Não está jogando contra a segunda divisão, como o Corinthians. Não precisa pular da ponte, não, né? Essa é a questão. Claro que o Depay é um ótimo jogador. Se você tivesse a condição, ótimo. Se você não tiver condição, não faça. É só isso que eu acho. O TTSPFC fala: a responsabilidade, entre aspas, financeira só serve para justificar a incompetência. Se fosse verdade, a dívida não estaria aumentando como está. Casares é desastroso, diz aqui o TTSPFC. Vou explicar as coisas também. Eu acho que esse é um ponto, e vou repetir o que eu já falei. Precisa haver uma sinalização. Precisa chegar lá no balanço financeiro no ano que vem, diminuiu a dívida, tá? Você lembra lá quando o Corinthians contratou o Depay? Então, a gente não contratou. Por quê? Porque a gente diminuiu a dívida. Aí vai ter um entendimento claro da torcida. Se chegar lá em abril, economizamos tudo, não contratamos ninguém, nosso grande reforço foi o Jamal Lewis e a nossa dívida aumentou. Aí então, realmente... Aí que tá, eu acho que por isso que a gente chamou essa live, essa discussão é boa, porque a grande questão no momento do São Paulo é a seguinte: se o torcedor quer jogador caro, jogador bom e diminuir a dívida, ele tá num conflito. É o mesmo conflito da direção do clube, certo? Isso. Né? Se o time do São Paulo fica cada ano mais caro, o torcedor do São Paulo quer o Lucas, não quer? Agora, se ele souber que o Lucas puxa a folha salarial do São Paulo lá para cima e aumenta a dívida, né? Não o Lucas só, o futebol, né? Como lidar com essa expectativa versus realidade, né? É o que você está falando. O São Paulo não tem, é muito bom a gente deixar isso claro, nem de longe um time barato. O time do São Paulo é caro. Sim. Ele não é milionário, não é uma maluquice, não gasta o São Paulo em direitos federativos, mas o São Paulo é caro, custa caro, né? O São Paulo custa caro. Então tem essas situações para a gente ver, né, qual a expectativa do torcedor daqui para frente, né? Exatamente. Jair Olímpio fala aqui desde o tempo do Ahang, amo vocês dois, muito obrigado, Jair. Gabriel Serrano, infelizmente ficamos para trás, precisamos virar SAF, não tem como competir mais com a SAF e Flamengo, é uma diferença abissal de investimento, diz aqui o Gabriel Serrano. Essa é outra discussão que então, mas eu acho que essa frase do Gabriel, ela pode até fazer a gente começar a falar, porque é exatamente isso que se passa na cabeça do torcedor do São Paulo, vendo o que ocorre hoje com o futebol brasileiro. Pode chamar de SAF, pode chamar de parceria de Grupo City, pode chamar de mecenas, pode chamar de patrocínio ou empréstimo sem juros, tal. É essa realidade que o São Paulo Clube enfrenta, né? E é uma realidade, o São Paulo entende, passou a ser mais claro do que nunca, que para competir com esses outros todos é necessário fazer alguma coisa diferente e mais veloz do que está sendo feito. Não adianta o São Paulo, quer dizer, adianta, isso seria leviano da minha parte. Não adianta o São Paulo ir controlando a dívida, acabar com o boleto e o transferban, melhorar o nível do elenco, vender o name rights, encher de patrocínio a sua camisa, quintuplicar a receita, encher estádio, que significa em tudo isso um passinho de cada vez, se vem numa canetada um rival e contrata, né, vem com uma SAF ou vem não sei o que lá. Esse modo do São Paulo se reabilitar como clube, como time, tem sido feito, mas é muito devagar. E do início da gestão dessa última gestão para cá, que acho que é o mesmo processo, aconteceram muitas coisas. O Botafogo virou SAF, o Vasco virou SAF, o Cruzeiro virou SAF, o Atlético virou SAF, né? O Corinthians está contratando não sei como, o Bahia entrou numa associação com o Grupo City. Então, muita coisa aconteceu, e o São Paulo chegou à conclusão que ele precisa fazer algo, essa gestão, diferente para acompanhar minimamente os clubes protagonistas, né? E equacionar a sua dívida, ou
fazer com que a dívida não asfixie o clube, não é nem ano a ano, é mês a mês. A dívida do São Paulo e os juros da dívida, eles asfixiam o clube de tal forma que é um martírio você pagar a folha salarial cada mês. O tal do fluxo de caixa é isso. Se você tem juros muito altos, mesmo que você arrecade muito, aí eu vou dar um exemplo para a gente entrar nesse negócio do fundo. 2023, está no balanço do São Paulo. O São Paulo gastou em juros com os bancos, em juros das dívidas com os bancos. 2023, ano que acabou já, então é número fechado. Mais do que gastou somados contratações e toda a despesa de cutia com todas as categorias de base. Viagem, uniforme, cozinheiro, não sei o quê. Pensa bem, cutia 2023, mas todas as contratações de time profissionais foram superadas por juros bancários da dívida. Caraca. Então, como é que você lida com isso? Se em juros de dívida não tem... E assim, 66% da dívida do São Paulo atual, 66%, considerável, são dívidas de curto prazo. O que me explicaram, não o curto prazo do Corinthians, que dá o transferban. O São Paulo foi limpando o transferban, o boleto, aquela coisa que... Mas a curto prazo é menos de um ano. Você tem que resolver a sua... Em um ano você tem que dar algum jeito. 66%. E aí como é que você dá um jeito? Você pega o empréstimo. Você tem ainda credibilidade para fazer isso e a roda está girando a teu favor. Então o Banco X te empresta, mas ele cobra os juros que ele quiser. E aí você não tem margem de manobra. Isso está acontecendo. Então o São Paulo arrecada cada vez mais, sim, mas gasta muito também. E tem um passivo de dívida que é fogo, só de juros, é isso que eu falei. Eu acho que esse exemplo, se você num ano contrata não sei quantos jogadores, gasta com toda a sua categoria de base, menos que os juros da bancário da tua dívida, está ferrado. É isso que o São Paulo está vivendo. Basicamente é você gastar em alguma coisa produtiva e você gastar para pagar a dívida de juros. É a mesma coisa na sua casa. Você tem lá o seu cartão de crédito que você não pagou e está correndo juros, você está pagando por algo que você não vai ter. Não é um bem, você está pagando por nada. Você está torrando dinheiro. Basicamente isso. O que está acontecendo quando a gente anunciou, você falou, né, num Stories ontem, no YouTube, falando, a gente vai falar sobre isso, tarará. Um dos primeiros comentários que surgiram foi de uma pessoa, uma menina chamada Graziella. Certo. E a Graziella falou, pelo amor de Deus, vocês me expliquem essa questão do fundo, mas me expliquem para alguém que não entende patavina desse negócio de investimento, de financeiro e tal. Eu faço minhas as palavras da Graziella. Eu também não entendo absolutamente nada desse negócio, então precisa ser uma explicação básica pra gente, pra mim, pra Graziella e pra todo mundo entender. Então, Graziella Tironi, eu também, eu tenho uns termos aqui, meu velho, que é aquilo. O ideal, Graziella Tironi, será a gente trazer gente que se expressa bem, convidados do Departamento Financeiro do São Paulo, mais até do que o Casares, que eu acho que fala, mas tecnicamente seria interessante trazer para também conversar com vocês e tirar dúvidas. Eu vou tentar, na minha limitação econômica, então vamos lá, pelo menos as linhas mestras do que seria esse fundo. Os pontos principais aqui, ó. Desculpa, pode falar, já completo. Com pontos principais. Não posso falar nada, não era pontos principais. Eu ia ler alguns superchats aqui. Então, o que acontece? Essa ideia do fundo, ela surge de fato dessa necessidade que eu contei a vocês de uma mudança de estrutura, gestão e uma mudança financeira do clube, não exatamente pela sobrevivência agora, não é uma questão de insolvência o São Paulo, mas pela questão de ser competitivo com os outros, ou senão vai ficar acontecer que nem aconteceu nessa janela de meio de ano, 13º, certo? De investimento, 12º, 13º, 14º, inclusive em tabela de campeonato, certo? Se você não tem capacidade de investimento, em termos de futebol, você fica lá atrás. E aí, né, tem essa situação de qual é o atual estágio dessa discussão, desse fundo, um fundo para zerar a dívida bancária, né? O que faria com que esse cenário que eu te contei aí dos juros minando todas as coisas, você imagina, se você zera a sua dívida bancária, você teria cutias das contratações sem serem comprometidas
na gestão, no balanço anterior. Então, isso garante a saúde financeira diária e mensal do clube, né? De uma forma que você não precise ficar pagando juros com tudo aquilo que você arrecada. Você incrementa a receita e fica gastando em juros, né? Essa é a ideia básica, simples, na verdade, mas que financeiramente exige uma série de ajustes, medidas e tudo mais. Esse fundo bancário, que é uma parceria que o São Paulo trata já há algum tempo com a Galápagos, ele já foi aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo, que, quando tem um projeto dessa envergadura, discute, distribui, faz emendas como se fosse num congresso, passou o modelo por unanimidade agora, e ele vai ser votado no Conselho Deliberativo ainda neste mês. Então, vai ser aprovado o projeto do fundo, né? O Conselho Deliberativo é quase todo da situação, e é um plano que eu acho que até a oposição tá votando a favor, porque é necessário que o São Paulo saia das mandíbulas das dívidas bancárias, né? Então, assim, o que me prometeram é que, aprovado no Conselho Deliberativo, virão aqui convidados do Departamento Financeiro do São Paulo para debater com a gente também e falar mais claramente do que eu. É importante dizer o seguinte: a dívida do São Paulo, muitos falou, o São Paulo continua em déficit, mesmo esse ano, né? A dívida do São Paulo não está em 1 bilhão, a dívida do São Paulo está meio estacionada em torno de 700 milhões de reais. Ela não diminui, está ali, 700 milhões. 700 para 1 bilhão são 300, então não está em 1 bilhão, como saiu, mas ela continua nesse patamar e não desce desse patamar, mesmo com um incremento absurdo de receitas, né? O São Paulo teve muitas receitas incrementadas nesses anos todos. Nunca a camisa valeu tanto. O fundo desta parceria com investidores, ele visa a captação imediata de 400 milhões de reais, sendo que o São Paulo ficaria com 40%, 250 milhões, zerando as dívidas bancárias. Então você chega zero com o banco e passa a ter os acionistas desse fundo serem responsáveis por essa grana, eles adiantam a grana desses 400 milhões aos bancos. Sai daqui, banco, e zera a dívida bancária. E o São Paulo passa a dever para essa galera aí. Exato, mas aí não é dever, né? São parceiros no mesmo fundo, no mesmo, né? Como se juntasse eu, você, algum cara do banco. Eu não vou participar do fundo, não tenho esse larjão. Mas você troca a dívida, e aí a questão de juros conta muito, né? Porque os juros o banco não quer saber se você é o Arnaldo ou se é o Tirone. Sim. O juro do banco, né? Então, ele visa tirar o clube da asfixia e permitir uma margem para o clube, sobretudo o futebol, atuar de uma forma mais incisiva. Isso vai ser assim? Aprovou, Conselho Deliberativo, acabou, e o São Paulo contrata o Messi, o Mbappé o ano que vem? Não, claro que não. A expectativa são fases que eles imaginam que esse fundo possa proporcionar. E aí eu achei interessante, antes de detalhar as fases, e eu pensei em você, que fica sempre falando, normalmente um governo, e esse governo do São Paulo já fez um golpe estatutário para ser reeleito, pensa simplesmente no seu mandato, né? Sim. Em tese, em fazer a sucessão, quando muito, em fazer a sucessão. Mas é um plano que visa ter o São Paulo em 5 anos, menos que isso, porque esse ano já está vigorando 4 anos e meio, em condição de disputar com os principais clubes do país em todos os níveis. Esses 5 anos aí, agora 4,5, eles imaginam que já no último ano dessa mesma gestão, o São Paulo já esteja numa outra condição financeira, ou seja, daqui a 2 anos, né? E mais, tem lá o projeto, que é um projeto grande que envolve várias coisas, inclusive a questão do estádio, o projeto lá que visa o centenário do São Paulo em 2030. Que o São Paulo em 2030 não fique no centenário que a gente conheceu de vários clubes pedindo esmola nos semáforos, e seja um clube minimamente saudável, sem que ainda sejam discutidas essas hipóteses de SAF e outras coisas. É uma alternativa, esse fundo, para que o São Paulo funcione ainda no seu sistema político, econômico, sem ter um dono, certo?
Sim. E a gente sempre fala isso, né? O dono pode ser um dono bom, pode ser um dono ruim, pode ser um lunático, pode ser não sei o que lá. E aí, se fosse a alternativa SAF, que não é o caso nesse momento, São Paulo não está em estado falimentar, ele está no, né? Quanto valeria o São Paulo? O São Paulo é um clube hoje que olha, se você for pegar tudo que envolve o São Paulo, talvez ele seja o clube mais valioso do país, se você contar todos os componentes. Sim. O Flamengo tem mais torcida, patrimônio, né? O Flamengo não tem o seu estádio, está indo atrás. O São Paulo tem o seu estádio, 2 centros de treinamentos, jogadores, etc. e tal. O Corinthians. O Corinthians tem um estádio que não está quitado, tem uma dívida bem maior que a do São Paulo. O São Paulo seria... Por quanto você venderia o São Paulo? Tem essa coisa. Ninguém compraria o São Paulo. Isso é muito caro, né? Então, eu entendo essa tentativa de um modelo alternativo. Porque eu acho que não é o caso, nesse momento, de SAF. Talvez do Corinthians daqui a pouco seja. E aí é o que você vender barato, né? Quando você está desesperado, você vende barato. Como aconteceu com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Botafogo, né? Você vende barato para quem se dispuser a pagar, né? Rafa Caminha. O que é mais fácil, entre aspas, virar para cima do Galo ou passar pelo Botafogo? Passar pelo Botafogo, tá 0-0, vai jogar em casa. É mesmo? Ué. São Paulo vai jogar em Minas, já perdeu o primeiro jogo. Assim, vamos lá. Se você tiver que escolher, vai lá, Tem razão. O Lucas tá com dor de dente. Isola aí. E só pode jogar um jogo. Prepara ele pra quarta-feira contra o Botafogo e tira ele do jogo do Galo. É isso. Arnaldemos. Do meio pra frente, eu acho que eu escalaria o time exatamente assim, cara. Eu acho que o Lucas precisa jogar com camisa 10, sendo o meio armador, é o cara que quebra linhas, é o diferente do time, é o cara que vai decidir, que pega a bola, coloca embaixo do braço e decide. O Wellington Rato, pela ponta direita, tá adquirindo forma física, tá indo bem, na ausência do Ferreirinha, acho que tem que ser isso mesmo. E o William, cara, precisa dar chance pro moleque. O moleque tá com vontade, a gente vê no jogo contra o Fluminense. Acho que o primeiro tempo, o William talvez tenha sido o único ponto positivo do São Paulo no primeiro tempo, porque toda bola ele ia para cima, bateu uma bola no travessão do Fábio, é um jogador que, por ter essas características de ir para cima e ser muito jovem, ele não tem medo algum. Tiver alguns jogadores que sobem, tem um pouco de receio, tem um pouco de medo de errar, a gente vê que o moleque não tem medo de errar, ele vai para cima, vai dentro em todas, pode errar, pode acertar, mas, cara, essa postura que ele tem me ganha bastante. Por isso que eu escalaria ele e acho que deve ser o titular. Sim, acho que não sei, dificilmente, na minha cabeça eu acho difícil o meu dia numa decisão sacar o Luciano, mas, cara, pelo que o Luciano fez no jogo contra o Galo, o próprio Galo no jogo de ida, cara, foi uma partida muito, mas muito abaixo. E aí, curtiu esse corte? Deixa o seu... Então vamos começar falando aí da questão financeira, né? O São Paulo, que a gente conhece, por informações, vive dificuldades financeiras desde a gestão catastrófica. Eu falo da dupla dinâmica Aidar e Leco. Hoje está com uma dívida aí na faixa de 700 milhões de reais. Acho que foi muito bem discutida. Estou pegando até em parte esse vídeo para a gente poder desenvolver no raciocínio e falando do São Paulo. Então, para a gente querer enfrentar os rivais, né? Concorrer com os rivais, que uns têm boa gestão, outros têm SAF. Acho que São Paulo tem que matar essa dívida o quanto antes. E vai ter que trabalhar com responsabilidade para o tão sonhado centenário do São Paulo ter uma equipe forte. E poder aí, não só comemorar o centenário, como comemorar títulos. Mas nesse período, o São Paulo está nas cabeças. E buscando títulos, por que não? Que é o que fez ano passado. Mas tudo de maneira responsável. Então não dá para você chegar, vou contratar um Alexandre lateral por 1.800.000 reais. Esquece, não tem bala na agulha. O Flamengo tem? Bom pra eles. Entendeu? A questão do Renan Lodge, que foi dita, né? Um cara que tá no radar, mas ele vai voltar a aceitar jogar no Brasil por um salário menos de 1 milhão que o São Paulo considerou oferecer? Ou uma das chaves da vida aí, o Botafogo contra o Alex Telles vai lá e bam, paga mais pelo menos metade do que ele ganha no mundo árabe. Então assim, é complicado. Acho que pra mim jogar no São Paulo tem que querer muito. São Paulo tem que usar muita criatividade. Porque tem a dificuldade que a gente já conhece. E aí, com esse fundo, você mataria as dívidas bancárias, aí viraria a gestão financeira do dia a dia, mensal, e aí conseguiria pensar em melhorar o futebol, em tudo que o envolve, né?
Acho que estava mais aqui na hora, né, de você buscar isso. E agora a gente espera que pós-Júlio Casares os demais também mantenham e não façam loucuras, né? Que o mais fácil é fazer loucura, contratar um Memphis Depay da vida aí, pagando 100 mil por dia e tudo mais, né? A gente sabe o que o Corinthians está fazendo. E, bem, é isso. Vamos ficar de olho, é um assunto hiper, mega, super importante, que pode afetar e vai afetar o futuro do São Paulo como clube, instituição, né? Falando de São Paulo, escutamos o VAR ridículo, né, do brasileiro, esperamos aí qual será a posição dessa diretoria. Até o momento só teve uma nota oficial. E falando de São Paulo ainda continua nos treinos, né, para jogar contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, que está com um gramado bem ruinzinho. Torcer pelo São Paulo aí com o que tem de melhor e fazer aquele jogo perfeito para continuar brigando aí, para quem sabe, pelo bicampeonato da Copa do Brasil. Na minha opinião, em tese, o caminho menos difícil. Não é fácil, porque você tem os outros adversários, e principalmente o Atlético Mineiro hoje tem uma vantagem de jogar pelo empate, jogando em casa, entendeu? Então é muito difícil. Já pegar um Botafogo aí que contratou meio mundo, muito difícil na Libertadores. Se passar, pega o Flamengo, contratou outro meio mundo, muito difícil na Libertadores. Então, acho que não tem jeito. São Paulo vai ter que botar a cara, vai ter que fazer aqueles jogos de time que quer ser campeão, né? E agora com o Longo, com o Chamaleu, isso mesmo, o nome da fera, que vão estar aí reforçando o São Paulo. Falando que os dois não podem jogar o segundo jogo da Copa do Brasil, mas caso o São Paulo passe, eles jogam. Caso não passe, né, não tem mais Copa do Brasil. Então é isso, acho que é um resuminho bem curto. Tentando acompanhar o São Paulo nesses dias sem jogos, né? Graças a Deus agora a gente entra numa semana e os jogos já voltam. E aí já vai ter muitas atualizações, novidades e notícias sobre o nosso tricolor. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações se puder nesse vídeo. Como eu sempre peço, deixe aquele likezão, ok? Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos, uma ótima semana a todos e valeu!